Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Do sermão sobre o batismo de São Paciano, bispo, século IV. Pelo Espírito, sigamos o novo modo de viver em Cristo. O pecado de Adão passara para toda a raça. Por um homem, assim diz o apóstolo, entrou o delito, e pelo delito, a morte. Assim também, a morte passou para todos os homens. Portanto, é necessário que a justiça de Cristo também passe para o gênero humano. Como aquele, pelo pecado, fez perecer sua graça, assim Cristo, pela justiça, vivificará todo o seu povo. O apóstolo insiste: como pela desobediência de um só muitos foram constituídos pecadores, assim pela obediência de um só muitos se constituem justos. Como reinou o delito para a morte, de igual modo reinará a graça pela justiça para a vida eterna. Dirá alguém: mas havia motivo para o pecado de Adão passar aos seus descendentes, pois foram gerados por ele. E nós, será que somos gerados por Cristo para podermos ser salvos por ele? Nada de pensamentos carnais. Já diremos de que modo somos gerados, tendo Cristo por Pai. Nos últimos tempos, assumiu Cristo de Maria a alma com a carne. A ela veio salvar, não a abandonou nos infernos. Uniu-a a seu espírito, fazendo-a sua. São estas as núpcias do Senhor, a união a uma carne, para formarem, conforme o grande sacramento, de dois uma só carne, Cristo e a Igreja. Destas núpcias nasce o povo cristão, com a vinda do alto do Espírito do Senhor. A substância de nossas almas une-se logo à semente celeste descida do céu, e brotamos nas entranhas da Mãe, e, postos em seu seio, somos vivificados em Cristo. Daí dizer o apóstolo: o primeiro Adão, alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Assim gera Cristo na Igreja, por meio de seus sacerdotes. O mesmo apóstolo: em Cristo eu vos gerei. A semente de Cristo, o Espírito de Deus, suscitando o novo homem no seio da mãe e dando-o à luz pelo parto da fonte, é dada pelas mãos do sacerdote. A madrinha do casamento é a fé. É preciso receber a Cristo para nascer, pois assim diz o apóstolo João: a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não há possibilidade de se cumprir isto a não ser pelo sacramento do batismo, da crisma e do sacerdócio. O batismo purifica os pecados. Pela crisma é infundido o Espírito Santo. Solicitamos ambos das mãos e das palavras do bispo. Deste modo, o homem todo renasce e se renova em Cristo. Da forma como Cristo ressuscitou dos mortos, assim também nós caminhemos com vida. Quer dizer, despojados dos erros da vida antiga, sigamos pelo Espírito o novo modo de viver em Cristo. Responsório. Pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Assim, pela obediência de um só, também muitos hão de ser justificados. Como o pecado para a morte dominou, assim a graça reinará pela justiça para a vida eterna através de Jesus Cristo. Deus enviou-nos seu Filho unigênito como vítima por nossos pecados. Como o pecado para a morte dominou,
Assim a graça reinará pela justiça, para a vida eterna através de Jesus Cristo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus.